Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História e o assunto de hoje é New Deal. Essa é a aula 2 sobre a crise de 29, um momento em que o presidente dos Estados Unidos faz uma série de medidas econômicas e fica comigo até o final para você descobrir qual é a relação dessas duas fotos históricas com o assunto de hoje. Bora começar! Esse aqui é o panorama da nossa aula de hoje, olha só. Então a gente vai ver quais foram os efeitos mundiais da crise, o impacto da crise na América Latina, sobretudo Brasil e Argentina, que eram economias prósperas na época, antes da crise, claro. O presidente Franklin Delano Roosevelt lá nos Estados Unidos adotando uma série de medidas econômicas, que é o New Deal, e por fim, então, a gente vai entender como é que atuava esse New Deal. E aí está aparecendo uma foto para você da Bolsa de Valores, para você não esquecer que o ápice, né, da crise vai ser a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e aí toda a economia vai desmoronar. Bora para a matéria então. Quais foram os efeitos mundiais da crise? Eu vou começar falando do PIB. Se a gente fosse fazer uma média global do PIB, nessa época caiu 15%. Então você imagina toda uma cadeia de produção se desestabilizando. Além disso, desemprego em massa de 15 a 16 milhões de pessoas nos Estados Unidos ficarão sem empregos. Vamos lembrar que aqui não havia seguro-desemprego, não tinha programa de seguridade social, previdência social. Então vai ser muita gente em situação de desamparo. Na Alemanha, por exemplo, 44 milhões de desempregados. Não é à toa que o nazismo vai ter popularidade lá, mas a gente vai trabalhar isso numa outra aula. Para piorar a situação, os Estados Unidos, além de cortar os empréstimos para os países que ele tinha emprestado, eles também cobram as dívidas, né? Então, aquele país que agora estava ajudando a reconstruir a Europa depois da Primeira Guerra Mundial, agora quer esse dinheiro de volta. Então, você imagina, economias fragilizadas e aqui a situação vai piorar. E o mundo capitalista, então, entra em queda livre. Né? Vamos lembrar que a União Soviética aqui não entra em crise porque era uma economia socialista, não tinha capital especulativo, não tinha bolsa de valores, estava isolado do capitalismo. Portanto, essa crise é sobre o capitalismo. E como boa parte do mundo era capitalista, vai ser então decorrente essa crise sobre esse sistema econômico. Essa imagem que é uma das mais icônicas da época, porque ao fundo você vê um outdoor falando do estilo de vida americano, né? Os loucos anos 20, eletrodomésticos, carros, classe média crescendo. E aí, pós-crise, né? Pós-quebra da Bolsa de Nova York, você tem uma fila de milhões de desempregados aí, desamparados. Terão, por exemplo, lugares para dar sopa comunitária para a galera, porque a miséria aqui vai ser algo bem complicado. Dois homens aí pedindo, procurando, né, por um trabalho decente. Muita gente vai entrar em processo de falência, bancos, empresas. E aí, favelas também vão começar a aumentar a sua quantidade. Nos Estados Unidos, eles até apelidaram essas favelas de Hoovervilles, vilas de Hoover. O presidente da época era o Herbert Hoover. E aí eles vão apelidar esses barracos, esse conjunto de barracos, com o nome do presidente. Muita gente falava que ele era um bolso vazio de atitudes, um bolso vazio de ideias, já que responsabilizaram ele por conta dessa crise. E na América Latina, qual foi o impacto dessa crise? Daqui a pouco eu vou trabalhar especificamente Brasil e Argentina, mas vamos falar aqui de um modo geral. Então, olha só, a América Latina ela era e ainda é boa parte exportadora de matéria-prima, exportador de produto primário. E aqui você tem Estados Unidos, que era um dos principais compradores, não comprando mais esses produtos. Então, primeiro impacto direto, drástica redução de exportações, ou seja, os países latino-americanos não têm mais comprador para os seus produtos. Não só Estados Unidos, como países europeus pararam de comprar. Queda abrupta dos preços dos gêneros primários, então essa dependência sobre a venda de matéria-prima vai ser algo bem complicado nesse momento. E fuga de capital estrangeiro. Os investidores que tinham dinheiro investido aqui, eles ficam desconfiados disso tudo, não é à toa, e aí eles pegam e recolhem esse capital para o seu próprio bolso ou para o seu próprio país. Então a gente tem uma fuga de capital estrangeiro, uma fuga de investidores estrangeiros da América Latina. E no Brasil, qual foi o impacto dessa crise? É o mesmo quadro anterior: drástica redução de exportações, queda abrupta dos preços, mas o presidente da época, Getúlio Vargas, que entrou no poder em 1930, ele começa a fazer um Estado intervencionista. O que isso quer dizer? É o dedo do Estado sobre a economia. Por exemplo, o Getúlio ele começa a incentivar a diversificação da produção de bens agrícolas. Como assim?
O Brasil era muito dependente da venda de café. 70% do café exportado no mundo era brasileiro. Então a nossa dependência era muito grande. Só que a gente tem um problema agora. Qual? Não temos o nosso principal comprador, que são os Estados Unidos da América. E o mundo capitalista está quebrado. Então eu tenho que diversificar, eu tenho que dar um jeito. E claro, o Brasil vendia outras coisas, né? Mas aqui, nosso principal produto é o café e eu não posso ficar dependente apenas dele. Aproveitando esse momento, o Getúlio também começa um momento de industrialização, ou seja, eu pego a minha matéria-prima, eu pego meus gêneros primários e eu jogo na indústria para beneficiá-los e ter um valor agregado maior. Então, ou vender para fora, ou até vender para o mercado interno, né? Porque para fora o mundo está quebrado, e aí começa um processo muito intenso de industrialização brasileira. A industrialização ela começa ali no início, né, desculpa, do século XX, mas ela ganha muita força a partir do governo do Getúlio Vargas em 1930 com o Estado interventor. E não dá para falar desse momento sem falar desse episódio que aconteceu com o café em 1931. Já que a gente perdeu o nosso principal comprador de café, vai ter uma superprodução estocada aqui no país. E aí, lei do mercado, né? Quanto maior a oferta desse produto, menor vai ser o valor dele. Já que ele ainda é o nosso principal produto, qual foi a ideia do governo? O que eu posso fazer para resolver isso? O governo resolveu comprar o café dos agricultores, mas mais do que isso, além de comprar 70 milhões de sacas de café, eles queimam toda essa produção. As pessoas dizem que 70 milhões de sacas de café daria para sustentar o consumo de café no mundo por 3 anos. Então eles pegam todo esse consumo e eles simplesmente queimam. Para quê? Para segurar o preço do café, para que esse principal produto não seja tão prejudicado assim. E sobre os nossos hermanos, como é que vai ser o impacto da crise? Mesma coisa, a Argentina era um dos países mais prósperos economicamente falando antes da crise e pós a quebra da Bolsa de Valores a gente tem esse quadro de economia quebrada, né? Drástica redução de exportações. Eles começam a fazer também um processo de industrialização, só que eles fizeram isso mais voltado ao mercado interno. Então a Argentina também é impactado com bastante gravidade pós quebra da Bolsa de Valores. Lembrando que a crise de 29 ela vai se estender até 1939, né? A Grande Depressão ela vai acontecer por 10 anos, até a Segunda Guerra Mundial acontecer, e aí a economia ela se desenvolve de um outro jeito que a gente vai trabalhar numa outra aula. Finalmente chegamos à parte principal da aula, que é o New Deal, um conjunto de práticas econômicas que foi feito para combater essa crise. Só que vamos entender quem colocou isso na jogada. Em 1933, 4 anos após a quebra da Bolsa de Nova York, um governador de Nova York ele se tornou presidente dos Estados Unidos. E ele assume o cargo em 1933. Esse cara era o Franklin Delano Roosevelt, que aliás vai ser eleito várias outras vezes pós esse momento, porque as pessoas viram que não resolveu 100% a crise, mas alguma coisa diminuiu, alguma coisa impactou de um modo positivo a sociedade. O Delano Roosevelt ele faz esse conjunto de medidas econômicas abandonando o liberalismo, ou seja, o livre mercado agora não entra no governo dele, não tem vez na jogada. Pelo contrário, vai ser um Estado interventor, como o Getúlio Vargas, né, o dedo do Estado sobre a economia. No caso do Delano, não será diferente. E o presidente faz esse conjunto de práticas econômicas baseadas nas ideias de um economista chamado John Maynard Keynes, que é o que acabou de aparecer para você. Então, por isso que a gente chama o New Deal de conjunto de práticas econômicas keynesianas, baseadas, então, nas ideias de Keynes, sobre intervenção e também sobre um programa, sobre seguridade social, uma política de bem-estar social que é o welfare state, ou seja, o governo tem o dever, é dever do Estado dar pelo menos a base, as condições primárias que a população possa se desenvolver. Então, é nesse momento que começa essa ideia de o dever do Estado é promover condições primárias de sobrevivência para a população e de seguridade social. Bora entender então como é que esse programa funcionava. Ele tem várias ideias aplicadas, tá? Ideias keynesianas, mas eu trouxe aqui as principais. Por exemplo, sobre a agricultura, o governo vai interferir colocando um limite na produção agrícola, ou seja, para não dar superprodução, para não dar baixa dos preços, eu vou colocar um limite aí nessa produção. A indústria vai receber uma série de auxílios, por exemplo, empréstimos a juros baixos, para que ela não entre em falência total. Então, pega, por exemplo, a indústria automobilística, que caiu 70% da sua produção. O governo, na visão do Roosevelt, daria então um socorro para essas empresas.
E a parte principal é sobre os empregos, né? Era uma das preocupações maiores. Vamos lembrar que o New Deal ele não consegue recuperar totalmente, ele não resolve totalmente o problema do desemprego. O desemprego ele baixa de 25% para 15%, então ele não resolve todo o problema, mas já era alguma coisa. Quais incentivos, então, esse governo deu sobre os empregos? Por exemplo, instituiu o salário mínimo, instituiu o seguro-desemprego, a pessoa desempregada, então, teria um auxílio do governo para consumir, para fazer a roda da economia girar, na visão deles, estimular sindicatos, ou seja, porta-voz de trabalhador, colocar a legislação trabalhista numa ramificação maior, de uma ajuda maior, promover construção de obras públicas. O governo ia lá construir hospitais, escolas, represas, para que gerasse emprego. Então, tudo isso o governo fez e tudo isso o governo chamou de New Deal. E aí você pergunta, tá, mas se o programa foi feito sobre dinheiro público, da onde veio esse dinheiro? E aí entra o segredo, né? Eles vão aumentar a quantidade de impostos, só que como a população pobre quase não tinha dinheiro para comprar comida, né, quem dirá imposto, eles vão então fazer uma taxação maior sobre os ricos para ter esse acúmulo de capital para poder então dar essa base que eles vão chamar de welfare state, essa base de seguridade social, essa estrutura, né, que é uma condição mínima do Estado dar para a sua população. Então, esse é o programa de ajuda econômica, né, de recuperação econômica do Franklin Delano Roosevelt, o New Deal. E para você que ficou comigo até o final, a gente tem aí duas fotos históricas, as duas tiradas nos Estados Unidos e fazem parte desse momento da Grande Depressão, da crise ocasionada pela quebra da Bolsa. Em 1932 foi tirada uma foto lá no edifício Rockefeller, uma das mais altas do mundo, na época, né? Almoço no topo de um arranha-céu. Era para representar a ideia que, mesmo com a crise, os Estados Unidos estaria investindo em grandes obras, estaria crescendo ou tentando se recuperar da crise. Então essa imagem ela foi criada nessa ideia. Já a imagem de 1936, que é a imagem que está acima de mim, é da Florence Thompson. Essa mulher desamparada, estava sem emprego, não tinha como alimentar os seus filhos, o marido dela tinha morrido um ano antes. Enfim, uma situação complicadíssima da família. E aí algumas pessoas vão relatar isso, vão registrar para colocar em jornais, etc. E vão tirar a foto dela, então. E aí intitularam a foto como Mãe Migrante. Uma família desamparada aí por conta da pobreza da Grande Depressão. Outras fotos também representando esse momento. A pobreza será extrema, né? Proporcionalmente nunca antes vista em número de desempregados, em número de pessoas em condições miseráveis. Para finalizar a nossa aula, então, temos um resumo aqui do que a gente viu hoje. Os efeitos mundiais da crise, principalmente o desemprego e a economia capitalista entrando numa desestruturação, os impactos na América Latina, sobretudo Brasil e Argentina, que eram os países mais prósperos aqui da nossa América do Sul e da América Latina, né? E você viu a parte principal, que é o New Deal, como é que ele funcionou, baseado em medidas keynesianas, abandono do liberalismo, política de segurança social e aí as diversas vertentes de atuação sobre a agricultura, sobre a indústria, mas principalmente na proteção dos empregos. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.